Você já sentiu que algo estava te observando? Não estou falando daquela sensação comum, mas de um arrepio que vem de dentro, como se sua alma reconhecesse um perigo que seus olhos ainda não veem. Talvez tenha sentido isso ao passar por uma casa abandonada ou ao ouvir um sussurro vindo de um cômodo vazio. O medo verdadeiro não grita, ele sussurra, rasteja, se esconde onde menos se espera. Essa história começa com um diário, um caderno velho, encardido pelo tempo, encontrado em um porão onde ninguém deveria ter entrado. As páginas foram escritas por Elzira, uma mulher esquecida até pela própria cidade, mas os segredos que ela deixou ali, esses continuam bem vivos, e talvez estejam mais perto do que você imagina. Há coisas que não se explicam, sonhos que parecem memórias, vultos que somem quando você vira o rosto, objetos que mudam de lugar sem que ninguém os toque. Muitos ignoram, fingem que é imaginação. Mas e se não for? E se houver um padrão em tudo isso, um ritual oculto, um pacto que ecoa há décadas? Os diários de Elzira são uma confissão, um aviso e uma maldição. Cada palavra parece ter sido escrita com sangue. Cada frase contém uma sombra. E agora que foram encontrados, despertaram algo que dormia sob o chão daquela casa. Algo que espera. Você já passou por algo estranho? Um sonho que voltou várias noites seguidas? A sensação de que alguém tocou seu ombro, mas não havia ninguém atrás? Compartilhe. Talvez sua história também esteja conectada com a de Elzira. Mas atenção, certas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E quando você terminar de ouvir esta história, pode ser que comece a escutar o mesmo som vindo do porão. A casa estava lá, quieta como sempre, na curva da velha rua de pedra. Ninguém mais passava por ali depois das 6 da tarde. As janelas viviam fechadas, os muros cobertos de eras secas, e o portão rangia mesmo, sem vento. Não havia registros de moradores há décadas, mas de alguma forma a casa parecia atenta, como se esperasse, como se respirasse. Foi numa tarde nublada que Mariana a viu de perto pela primeira vez. Ela estava fotografando casas antigas para um projeto da faculdade. A casa parecia puxá-la pelo olhar, como um anzol invisível. Quanto mais se aproximava, mais sentia o ar denso, quase pegajoso. O tempo parecia andar mais devagar naquele pedaço esquecido da cidade. A porta da frente, para seu espanto, não estava trancada. Com um simples empurrão, rangeu aberta, soltando um cheiro forte de mofo, madeira apodrecida e algo metálico. Não era exatamente sangue, mas lembrava. O silêncio ali dentro não era natural. Era como se abafasse até os pensamentos. Ela entrou, sentindo o peso de um olhar que não vinha de lugar algum. O chão estalava sob os pés e cada passo ecoava, como se alguém a seguisse. As paredes estavam cobertas de papéis rasgados, frases soltas e símbolos riscados com algo escuro. Mariana registrava tudo com a câmera, mas o visor começou a falhar. Pontos pretos, distorções. E por um segundo, uma figura, rápida, no canto do espelho rachado da sala. Ao fundo do corredor, uma escada levava para baixo. O porão. Mariana hesitou. O cheiro vinha de lá, mais forte. Quando desceu, encontrou o cômodo cheio de objetos antigos. Móveis cobertos com lençóis, um relógio parado às 3h33 e no centro, um baú de madeira carcomida. Ela se aproximou devagar, quase hipnotizada. Dentro do baú, entre panos embolorados, havia um diário encadernado em couro escuro. As bordas estavam queimadas, as folhas manchadas por algo que parecia ferrugem, ou outra coisa. Na primeira página, o nome Elzira e uma frase escrita à mão tremida. Se você abriu, algo acordou. Mariana sentiu um estalo atrás de si. A porta do porão se fechando sozinha. O ar ficou mais frio e pela primeira vez ela teve certeza de que não estava sozinha ali.
Do andar de cima, um rangido lento, arrastado, passos. Alguém ou algo sabia que ela estava ali. Mariana folheava o diário com dedos trêmulos. A tinta estava desbotada em algumas partes, mas outras pareciam recém-escritas, ainda úmidas. As palavras dançavam em caligrafia incerta, como se fossem escritas às pressas, em desespero. A primeira entrada datava de 3 de novembro de 1966. Elzira começava contando sobre uma presença no porão, algo que não deveria ter acordado. Ao ler aquilo, Mariana sentiu o peso de um frio estranho nas costas, como uma mão gelada repousando sobre sua nuca. As páginas seguintes traziam fragmentos, vozes vindas das paredes, sombras que não acompanhavam os corpos, sussurros que diziam seu nome mesmo quando estava sozinha. Elzira descrevia a casa como uma criatura viva, faminta por atenção e por dor, por sangue. Havia um trecho em que ela dizia: "A primeira oferenda foi aceita. Agora ele me observa à noite." Mariana recuou, fechando o diário por um momento. O baú ainda estava aberto e parecia mais fundo do que antes. Quando ela tentou tocá-lo de novo, ouviu um som abafado vindo de dentro. Um estalo molhado, como ossos quebrando devagar. Decidiu subir. Cada degrau estalava mais alto que o anterior. Quando chegou ao andar de cima, a sala estava diferente. Os panos haviam escorregado dos móveis, como se alguém tivesse os puxado. Os quadros na parede agora mostravam rostos, mas sem olhos. E no espelho, uma única palavra escrita com algo escuro: "Volte." Ela tentou sair, mas a porta estava trancada, não com chave, como se não existisse mais lado de fora. A luz do dia que entrava pelas frestas agora era cinza, estagnada. O tempo parecia preso com ela. Mariana voltou ao diário. Precisava entender. Precisava saber como Elzira escapou, se é que escapou. Mais páginas. Agora, Elzira mencionava rituais, linhas riscadas no chão, símbolos desenhados com sal grosso e ossos. Um nome começava a se repetir com frequência: Tazarel. Um ser? Um espírito? Um pacto? Não estava claro. Mas algo se formava, algo ancestral. E Mariana sentia que quanto mais lia, mais se conectava com aquilo. No final de uma das páginas havia uma mancha estranha. Não era tinta. Era mais densa, quase viscosa. Mariana passou os dedos e sentiu o calor repentino, e então o som de uma risada baixa, abafada, vindo das paredes. As letras do diário começaram a se rearranjar, sozinhas. Palavras novas surgindo. Elzira não escrevia mais sozinha. Naquela primeira noite, Mariana não conseguiu sair. Tentou arrombar janelas, empurrar paredes, até gritar por socorro. Mas os sons pareciam ser engolidos pela própria casa. O tempo dentro daquele lugar obedecia a regras próprias. O celular estava sem sinal. O relógio da parede continuava parado nas malditas 3h33. E o silêncio. Agora respirava. Ela improvisou um canto para se deitar, usando um lençol velho. O diário repousava ao seu lado, como se vigiasse seu sono. Mas não houve sono. Apenas um estado de vigília estranha, em que os olhos se fechavam e a mente permanecia alerta. Sons vinham do porão. Arranhões, passos suaves, algo sendo arrastado. Ou alguém. A madrugada foi uma sequência de visões, imagens distorcidas. Elzira diante de um altar improvisado, cercada por velas negras. Um círculo de corpos sem olhos, de mãos dadas. Crianças sussurrando canções de ninar em línguas esquecidas. Mariana acordava com sobressaltos, mas logo percebia que nunca tinha dormido. A casa estava mexendo com sua mente. Perto das 3h, ela sentiu o cheiro de enxofre, forte, como queimado. As paredes pareciam suar. Gotículas escuras escorriam lentamente, e o chão rangia como se houvesse algo sob ele, tentando sair. Ela ouviu seu nome,
3 vezes. Primeiro sussurrado, depois mais forte, por fim gritado, mas a voz não era humana, era grossa, rasgada, carregada de rancor antigo. Ela tentou reler o diário, procurando respostas, instruções, qualquer pista. Mas as letras estavam embaralhadas, se contorcendo como vermes. Quando piscava, as palavras se reorganizavam em frases que pareciam falar diretamente com ela. Você é a oferenda. A carne abre o portal. Volte ao círculo. Mariana começou a escrever, não por escolha, mas por impulso. Sua mão se movia sozinha, copiando símbolos que jamais tinha visto. Sentia a pele formigar, os olhos lacrimejarem sem razão. Cada linha desenhada parecia sugar algo de dentro dela. Era como se a casa quisesse que ela continuasse o diário. Como se precisasse disso para continuar viva. A temperatura caiu subitamente. Mariana viu seu próprio hálito no ar. E quando olhou para o espelho da sala, viu algo atrás de si. Alto, magro demais para ser humano, sem rosto. Apenas uma cavidade negra onde os olhos deveriam estar. Ela virou-se num reflexo. E não havia ninguém. Mas o reflexo ainda estava lá. Olhando para ela, na última linha que escreveu antes de desmaiar, havia uma frase nova. Quando a noite vira espelho, ele caminha livre. E então, tudo ficou escuro. Mas Mariana juraria ter ouvido, antes de apagar, o som de unhas riscando a madeira, vindo do teto. Mariana acordou com a sensação de que algo rastejava sob o chão. O som era ritmado, como garras arranhando madeira de dentro para fora. A luz da manhã nunca veio. Era como se o dia se recusasse a nascer naquela casa. O mundo lá fora parecia suspenso, congelado. E no centro da sala agora havia um novo detalhe. Um pequeno círculo de sal quebrado. Ela se aproximou lentamente. O sal formava um padrão, mas havia uma falha, uma linha rompida, como se algo tivesse saído. No meio, uma gota escura, espessa como piche. Ela tentou tocar, mas o chão vibrou sob seus pés. Não foi um tremor natural, foi um aviso, uma batida, como se algo abaixo tivesse um coração. O diário estava onde havia deixado, mas as páginas que antes pareciam antigas agora estavam em branco. Até que palavras começaram a surgir lentamente, como se escritas por uma mão invisível. Você quebrou o selo. Ele ouve através das paredes. Não fale seu nome em voz alta. Mariana recuou, cobrindo a boca com a mão. Seu nome já estava escrito ali. Ela começou a ouvir a voz. Não era exatamente uma fala, mas um sussurro dentro dos ossos. Palavras antigas, guturais, ditas em um ritmo hipnótico. Veio do chão primeiro, depois das paredes, e então de dentro da cabeça. A voz sussurrava perguntas que não tinham resposta. Coisas que ela nunca contou a ninguém. Segredos que nem sabia que guardava. No corredor, uma nova porta surgiu. Simples, de madeira crua, com dobradiças enferrujadas. Tinha certeza de que ela não estava ali antes. Ao girar a maçaneta, viu uma escada estreita descendo, mais fundo que o porão. A escuridão era espessa, viva. Cada degrau que descia era como entrar num pulmão antigo e úmido. Lá embaixo, as paredes estavam cobertas por símbolos esculpidos, feitos com unha ou faca. No centro, uma cadeira, e nela, uma boneca, antiga, de pano, com o rosto queimado. Em seu colo, um novo diário. Elzira havia escrito outro, ou talvez não fosse ela. Mariana tocou o caderno. Quente, como se tivesse acabado de ser deixado ali ao abrir uma nova frase. A voz sob o assoalho não quer ser ouvida, ela quer ser obedecida. Nesse instante, a boneca virou a cabeça. Um estalo seco, rápido. E do fundo do túnel, um som de passos se aproximando, mas não havia luz nem sombra, só o som e o cheiro de terra e carne. O segundo diário era diferente.
As páginas tinham textura áspera como pele ressecada. Algumas estavam costuradas, à mão com linha vermelha. Mariana hesitou, mas algo a impelia a continuar. Assim que abriu, o cheiro de ferro oxidado tomou conta do ar. Um aviso. Na primeira página, um desenho. Um círculo ritualístico cercado por 6 figuras de braços erguidos, sem cabeça. Elzira relatava detalhes do ritual. Dizia que o encontrou em um grimório escondido atrás da parede do porão. O texto falava sobre um véu fino entre este mundo e outro, habitado por entidades esquecidas, sedentas por lembrança. Tazarel era o nome de um deles. A invocação exigia sacrifício, palavras, carne e silêncio absoluto no momento final. Mariana lia em voz baixa e a casa reagia. As paredes vibravam com frases soltas. O sangue lembra, o som alimenta, a carne abre a porta. Cada linha revelava mais da queda de Elzira, sua obsessão, a loucura disfarçada de fé. Ela havia feito o ritual e conseguiu algo, mas nunca explicou o quê. Apenas dizia, ele veio e ficou. Imagens começaram a surgir nos espelhos da casa, mesmo os cobertos com lençóis. Cenas rápidas, um corpo em transe, o sangue desenhando. Sigilos no chão, velas que apagavam sozinhas. Mariana via tudo como flashes, como se a casa projetasse memórias. Ou como se Elzira ainda estivesse ali, mostrando os fragmentos de sua agonia. Em uma das descrições, Elzira afirmava que o ritual deveria ser interrompido caso alguém risse. Qualquer som humano quebraria a travessia. Mariana achou estranho, até ouvir a gargalhada vindo do teto. Crianças, muitas, rindo como se zombassem de alguém que caiu na armadilha. Ela olhou para cima e viu pequenos pés pendurados na viga, como se algo os segurasse pelo ar. Próxima instrução era clara: queimar a boneca para encerrar o vínculo. Mariana correu até ela, mas o fogo se recusava a pegar. Fósforos quebravam, isqueiros falhavam. A boneca parecia rir também, sua costura da boca se movendo lentamente. A risada das crianças se intensificou, e o símbolo no chão agora brilhava, pulsando com uma luz avermelhada, quente demais para ser natural. Ela tentou apagar o símbolo com água, mas ele absorveu tudo. A tinta se espalhou como veneno, desenhando novos padrões sozinha. O chão começou a tremer, o diário caiu de suas mãos e se abriu numa página com uma única palavra centralizada: renascimento. E então, tudo ficou em silêncio. Um silêncio antinatural, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Os espelhos da casa haviam mudado. Já não refletiam Mariana. Em vez disso, mostravam versões distorcidas da sala. Mais velha, com móveis cobertos de sangue seco, com uma figura parada ao fundo. Sempre imóvel, sempre olhando. Onde ela deveria estar, havia apenas sombra, como se sua presença estivesse sendo apagada, arrancada aos poucos daquele mundo. Ela tentou cobrir os espelhos novamente, mas os panos escorriam sozinhos, como se repelidos por uma força invisível. Os reflexos começaram a se mover, mesmo quando tudo ao redor estava estático. A figura nos espelhos se aproximava, centímetro por centímetro, cada vez que ela piscava. Mariana passou a evitar olhar, mas eles estavam por toda parte. Em um deles, ela viu Elzira. A mulher parecia mais jovem do que nas fotos que encontrara, mas o olhar era o de alguém que já não habitava este mundo. Ela falava, mas sua boca não se movia. A mensagem vinha direto à mente. Você abriu, agora ele vê. E atrás de Elzira, o vulto. Mais claro, alto, de braços longos e um rosto que mudava a cada segundo. A temperatura da casa despencou. Os espelhos começaram a embaçar, mas, por dentro, como se alguém respirasse do outro lado, Mariana observava em desespero, enquanto uma mão espalmava o vidro por dentro. Dedos longos, finos demais,
unhas rachadas, gotejando uma substância escura. A mão bateu 1, 2, 3 vezes e rachou a superfície. Na cozinha, o pequeno espelho da cristaleira estourou sozinho. Estilhaços voaram por todo lado, mas Mariana notou que não se feriu. Nenhum caco a tocou. Era como se a casa a poupasse, por enquanto. No reflexo partido, viu algo de si que não reconhecia, um sorriso que ela não lembrava de dar, olhos que não pareciam seus. Cada espelho estilhaçado deixava para trás um sussurro, frases soltas como ecos de outro mundo. Deixe-nos ver. Mas sua face é dele agora. Sem reflexo, sem alma, Mariana começou a evitar os corredores, evitar os espelhos. Mas quanto mais fugia, mais eles apareciam. Até o chão começou a refletir, e o teto. A casa era feita de olhos. Em um canto escondido, achou um espelho coberto com correntes. A ferrugem havia sido arrancada de propósito, como se alguém tivesse tentado abrir ou fechar aquilo muitas vezes. No vidro, apenas um rosto, o dela, mas envelhecido, com marcas de mãos ao redor do pescoço. A figura sorriu e falou. Com a voz dela, ele está quase aqui. A rachadura se espalhou. O som de vidro rompendo ecoava por toda a casa. Espelhos não eram apenas portais, percebeu. Eram passagens, e Mariana agora fazia parte de ambos os lados. Mariana vagava pela casa tentando entender se ainda era real. Já não sabia há quantos dias estava ali. A fome havia sumido, a sede também, mas o cansaço, esse se tornava peso. Seus passos estavam lentos, como se o ar fosse mais denso. E foi quando, ao encostar acidentalmente em uma parede atrás da estante, sentiu algo ceder. Um estalo. Como um suspiro contido, a madeira abriu-se sozinha, lentamente, revelando uma entrada estreita, quase como o vão entre dois mundos. Lá dentro, uma sala que não existia na planta da casa, nem no diário. Nenhuma foto, nenhum registro. Era como se aquela parte da casa tivesse crescido sozinha, se expandido, ou sido construída por algo que precisava de espaço. As paredes eram cobertas por manuscritos colados com cera, textos em idiomas que Mariana não conhecia, mas que pareciam querer ser compreendidos. Os papéis pulsavam, literalmente, respiravam com ela. Um deles estava morno ao toque. Quando tentou arrancá-lo, sentiu algo se mover atrás, dentro da parede, como se arrancar aquele escrito tivesse acordado. Alguém. No centro da sala havia um espelho coberto com véu preto, cercado por ossos de animais. Talvez não todos animais. Um altar primitivo, ainda manchado por rituais. E sobre ele, um terceiro diário. Menor, com capa feita de couro áspero. As páginas estavam quase todas em branco, mas Mariana reconheceu sua própria letra na primeira. Ela não lembrava de ter escrito aquilo. O tempo está dobrado aqui. O que escrevo ainda vai acontecer. A mensagem era assinada com o nome de Elzira e com o dela. Mariana começou a ouvir vozes sobrepostas, como se vários momentos estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Ela se viu pequena, brincando com bonecas. Depois se viu velha, com o olhar perdido, escrevendo no escuro. A sala começou a cheirar a flores podres, uma mistura de perfume antigo e carne esquecida. Cada vela acesa queimava com uma chama negra, e sombras passaram a andar pelo teto como bichos sem forma, apenas fome. No chão, pegadas surgiram, descalças, molhadas, e iam em direção ao espelho coberto. Quando Mariana tirou o véu, sentiu o ar ser sugado da sala. Seu reflexo não estava mais lá. No lugar, uma mulher. Olhos fundos, pele gretada, a boca costurada, mas ela gritava sem som, e por trás, o vulto. Sempre ele. Agora mais definido, com dentes que se arrastavam pelas laterais do rosto, como se sorrisse pelas orelhas. E então ele a viu. A imagem tremeu. O vidro se rachou no canto inferior.
e Mariana ouviu, do fundo da sala, uma respiração que não era dela. Não havia mais tempo. A sala que não existia. Agora queria existir dentro dela. A casa parecia ter engolido o tempo. Quando Mariana voltou à sala principal, não reconheceu mais os móveis. Tudo estava coberto de pó, mas não havia passado nem um dia. No meio da sala, o diário original. Agora estava aberto. As páginas viravam sozinhas, como guiadas por uma mão impaciente, e então pararam. No topo da folha, escrito com sangue seco, o último nome. Ela se aproximou devagar, mas sentia os próprios pés hesitarem. O nome ainda não estava ali. A tinta parecia se formar aos poucos, como se sugada do próprio ar. Cada letra era traçada lentamente. Primeiro um M, depois um A. Ela gritou, mas o som morreu na garganta. Não havia eco. A casa não queria que ela fosse ouvida. Tentou rasgar a página, mas o papel era firme como couro velho. Tentou queimar, mas o fogo apagava ao se aproximar do diário. O nome continuava sendo escrito. E agora ela sabia. Era o dela. Mariana. Último nome do ritual. A oferenda final. Elzira não havia falhado. Ela apenas preparou para que outra tomasse seu lugar. As luzes começaram a piscar, embora não houvesse energia há dias. O ar cheirava a madeira molhada, cera derretida e sangue antigo. Dos cantos da casa, sussurros se uniam em coro. Mariana olhou ao redor e viu vultos presos às paredes, como se fundidos a elas. Todos a encaravam. Todos com olhos costurados. Todos esperando o momento certo. A figura, agora liberta do espelho, estava na sala. Flutuava a alguns centímetros do chão. Os pés eram como raízes, se arrastando, e sua mão segurava o que parecia ser a chave ou a lâmina. A diferença naquele lugar não importava. Ele apontou para o diário e Mariana entendeu. Precisava escrever. Seu próprio nome, selar o ciclo, substituir Elzira. Ela caiu de joelhos, a mão tremendo sobre a caneta antiga. A ponta cortou sua pele, misturando tinta com sangue. Uma letra. Duas. A casa começou a tremer. Mas então algo a impediu. Uma memória, uma canção que sua avó cantava. Algo sobre nomes que não devem ser ditos. Ela começou a cantar. E as paredes gritaram, o vulto se contorceu, a tinta borrou. O nome parou de se formar. Por um instante, o ciclo hesitou. A casa não sabia o que fazer, e Mariana correu. Subiu as escadas, atravessou corredores que não lembrava de existir, até encontrar a porta da frente, aberta. O dia havia nascido. Mas lá fora, não era o mundo que ela lembrava. Ela virou-se para olhar a casa uma última vez, mas não havia mais casa, apenas um campo vazio. E em suas mãos, o diário, com todas as páginas em branco, exceto a última, com uma única frase: você saiu, mas ele saiu com você. No silêncio que seguiu a fuga de Mariana, a casa desapareceu. Ou talvez tenha sido ela que nunca esteve realmente lá. Mas a sensação permanece. Quando uma porta é fechada, outra se abre. Quando um nome é apagado, outro se escreve no escuro. O medo, afinal, não está apenas nas sombras que podemos ver. Está nas que habitam a mente, escondidas, esperando o momento certo para sussurrar. O diário ficou, ou não. Talvez ele esteja com você agora, escondido em alguma prateleira, em alguma memória que insiste em ser esquecida. Quantos segredos sua casa guarda? Quantas vozes você ignora quando apaga a luz? O que você faria se um nome surgisse no seu reflexo, no seu caderno, no silêncio da noite? O que você faria se o próximo ritual começasse sem que você soubesse? E se os segredos de Elzira não fossem um acidente? Se tudo fosse um convite?
Um chamado para cruzar um limite que nunca deveria ser ultrapassado? Mariana escapou, ou foi escolhida para continuar? No fim, quem realmente escreve a história? Quem dita os termos do pacto com o desconhecido? Se você já sentiu um arrepio, um sussurro, uma presença que não pode explicar, sabe do que estou falando. A pergunta é: até onde você está disposto a ir para descobrir o que está escondido no porão da sua própria mente? Compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. E não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações. Quem sabe a próxima história não esteja mais perto do que você imagina.